Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, a parte 2 do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Vamos, então, iniciando o nosso estudo. 21.5. Instruções dos Espíritos. Os falsos profetas. Luiz Bordeaux, 1861. Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis. Ao contrário, ponde-vos em guarda, pois os falsos profetas são numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes os numerosos rebentos esperando a época da floração? E o Cristo não vos disse, reconhece-se a árvore pelos seus frutos? Se os frutos são amargos, considerais que a árvore é ruim. Mas se eles são doces e saudáveis, dizeis: nada tão puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de uma missão semelhante, ou seja, se eles possuem, no mais alto grau, as virtudes cristãs e eternas, o amor, a caridade, a indulgência e a bondade que concilia todos os corações, se confirmando essas palavras a elas juntarem os atos, então podereis dizer: estes são realmente os mensageiros de Deus. Então, meus amigos, esse texto nos fala da importância de discernir entre verdadeiros e falsos líderes espirituais. Ele usa como metáfora uma árvore frutífera. Quando alguém nos diz o Cristo está ali, devemos tomar muito cuidado, ficar atentos, porque existem muitos impostores que se fazem passar por mensageiros. Assim como podemos observar as folhas de uma figueira que começam a ficar brancas, também devemos prestar atenção aos sinais que esses supostos líderes demonstram. Devemos analisar suas obras, devemos analisar suas ações, os seus comportamentos, as suas virtudes. Virtudes como o amor, como a caridade, como a indulgência, e não restringir apenas sobre as palavras que eles professam. É através das suas obras, do amor e da bondade que eles demonstram em suas ações que podemos verdadeiramente reconhecer aqueles que estão transmitindo de fato a palavra de Deus. Aí, continuando aqui. Mas desconfiai das palavras melífluas, que seriam aquelas palavras doces, né? Desconfiais dos escribas e fariseus que oram nas praças públicas, vestidos com longas vestes. Desconfiais daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Não, não, o Cristo não está lá. Pois aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, a exemplo do Mestre, mansos e humildes de coração, acima de todas as coisas. Aqueles que devem, com seus exemplos e conselhos, salvar a humanidade, que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos, serão, acima de tudo, inteiramente modestos e humildes. Todo aquele que revela um átomo de orgulho, fugi dele como de lepra contagiosa, que corrompe tudo que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fonte, e principalmente em seus atos, a marca da sua grandeza ou de sua decadência. Nesse texto, o destaque fica para a necessidade de desconfiar daqueles que usam palavras doces e bonitas. Ele cita, né, os hebreus, os escribas, os fariseus que fazem suas orações em praças públicas, ostentando roupas longas, né,
Devemos, então, ficar atentos aos que afirmam ter o monopólio da verdade. Qualquer pessoa que revele mesmo uma pequena dose de orgulho deve ser evitada como se fosse uma doença contagiosa que corrompe tudo ao seu redor. Devemos lembrar que cada ser humano mostra em sua aparência e principalmente em suas ações se é uma pessoa de grandeza ou de decadência. Em outras palavras, devemos ser cautelosos em relação àqueles que usam palavras bonitas e se vangloriam da sua suposta superioridade espiritual. Continuando. Ide, pois, meus bem-amados, caminhai sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada que empreendestes. Ide, avançai sempre sem nenhum temor e afastai corajosamente tudo que possa entravar a vossa marcha rumo ao objetivo eterno. Viajores, não ficareis mais do que pouco tempo nas trevas e dores das provas. Se vossos corações se deixarem levar por esta doce doutrina, que vem revelar-vos as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações de vossa alma quanto ao desconhecido. Esse texto, ele nos encoraja, né, a seguir em frente, sem hesitar, né, sem ter segundas intenções. Devemos avançar com coragem, sem medo, mesmo que tenhamos e saibamos, né, daqueles obstáculos tão comuns em nossa caminhada. Ele começa, né, de uma forma bem objetiva. Ide, ide, né? Vai, caminhe sem vacilações. Caminhar sem vacilações não significa caminhar sem cometer erros. Caminhar sem vacilações significa confia. Surgiu uma doença, continue confiando. Perdeu o emprego, continua confiando. Caminhar sem vacilações. Eu vou ser perfeito? Não, não é isso. Se trata de ter uma fé sólida. Aí você caminha sem vacilação. A partir de agora, podeis corporificar esses silfos, que aqui embaixo ele explica. O que é silfos? Um espírito elementar do ar. A partir de agora, podeis corporificar esses silfos ligeiros que passam em vossos sonhos, e que, tão efêmeros, podiam apenas deleitar o vosso espírito, mas nada diziam ao vosso coração. Hoje, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, ao anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que cumpristes a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer de sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre aos seus filhos desgarrados, que clamam por misericórdia. Continuai, então, sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso contínuo em todas as coisas, até chegardes, enfim, a este termo feliz no qual vos esperam. Afinal, todos aqueles que vos precederam. O que ele quer dizer é que tudo aquilo que você tinha como intuição, que é como se fosse uma brisa, né? Esses silfos, né? É como se fosse uma brisa, mas você não tinha como provar, com o espiritismo você consegue dar corpo. Porque ela vai transformando aquilo no que pode ser estudado e mensurado. E compreendendo pouco a pouco, né? E a partir do momento que eu dou corpo a esse sentimento que existe algo maior, de que existe um amor de fato para mim. Eu falo, quando eu falo de amor aqui, eu não falo do amor entre as pessoas, mas do amor universal. Características do verdadeiro profeta. Erasto, Paris, 1862.
Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Pois nesses momentos uma multidão de ambiciosos e farsantes se colocam como reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso estar em guarda e é dever de todos os homens honestos desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode reconhecê-los, e aqui estão os seus sinais. Confia-se o comando de um exército somente a um general hábil e capaz de o dirigir. Credes, então, que Deus seja menos prudente do que os homens? Que estáis certos que ele confia as missões importantes somente àqueles que sabem serem capazes de cumpri-las, pois as grandes missões são fardos pesados, que esmagariam um homem demasiadamente fraco para carregá-las. Como em todas as coisas, o mestre deve saber disso, mais do que o aluno. Para impulsionar a humanidade, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. É por isso que são sempre os espíritos mais avançados, os que já passaram por provas em outras existências, os que se encarnam para essas missões, pois se não forem superiores ao meio em que devem agir, sua ação será nula. Extremamente coerente tudo isso, né? Como que você vai pegar um menino da quinta série, né? Considerando que ele não tenha nenhuma alta habilidade, para dar aula numa faculdade? Se a gente está falando em evolução do intelecto e da moralidade, né? E o que o objetivo de Jesus era que a humanidade progredisse, é natural que só os espíritos muito mais elevados do que aqui estão, venham para essa missão, né? Então, é, é uma questão que é uma tarefa que só aqueles que têm uma certa superioridade espiritual estarão direcionados a esse trabalho. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e pela influência moralizadora de suas obras. A outra questão: se ele estiver, pelo seu caráter, por suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se atribui, ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixo nível, que não sabe sequer imitar o seu modelo, né? Um farsante de baixo nível que não sabe sequer imitar o seu modelo. Ou seja, uma situação totalmente fora do contexto, que não vale nem a pena dar ouvidos para pessoas como essa aqui que foi citada, né? Outra consideração a fazer é que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. Eles cumprem o que foram chamados a fazer pela força do seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige, a sua revelia, mas sem que o tivessem premeditado. Em suma, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos, orgulhosos e cheios de si. Falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Então, o que Erasto coloca aqui é que, se a pessoa diz que é o emissário de Jesus, geralmente ele não é. Porque aqueles que são verdadeiramente nem sabem que são. O que fazem é algo natural, né? Daquilo que eles vieram para essa missão com essa finalidade. O espírito deles geralmente é motivado a fazer o bem.
fazem de uma forma natural tudo. Eles não têm essa postura porque leram na Bíblia. Eles fazem porque eles fazem. Simplesmente sem ter essa necessidade de dizer que são aqui representantes de algo maior. Continuando, esses impostores foram vistos passando-se por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade encontraram pessoas aceitarem o seu suficientemente crédulas para embustes. Uma observação bem simples, entretanto, bastaria para abrir os olhos aos mais cegos. Se o Cristo reencarnasse na Terra, ele o faria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admita, o que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma forma que se tirássemos a Deus um único de seus atributos, já não teríamos Deus. Se tirarmos uma única virtude do Cristo, não o mais teríamos. A leitura aqui é bem simples. Vá pela lógica. Não confie no que o outro diz comum. O indivíduo pode se colocar como sendo Jesus, se ele não tem todas as virtudes que Jesus tinha. Se um indivíduo não consegue replicar as virtudes que Jesus possuía, está mentindo. Ele está atuando como um farsante. Simples. E aí, para fechar, os que se fazem passar pelo Cristo têm todas as suas virtudes? Essa é a questão. Olhai, sondai os seus pensamentos e atos, e reconhecereis que lhes faltam, sobretudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, enquanto lhe sobram as que ele não tinha, que é a avareza e o orgulho. Notai, além disso, que há neste momento e em diferentes países vários pretensos Cristos, como há também numerosos e pretensos Elias, supostos São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Podeis estar certos de que são pessoas que exploram a credulidade e que acham cômodo viver à custa daqueles que o escutam. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, pois muitos impostores se apresentarão como missionários de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os aguarda. Podeis estar certos. Então, aqueles que se fazem passar por Cristo afirmam possuir todas as virtudes. Mas será que isso é verdade? Se a gente observar os seus pensamentos e ações, veremos que falta o quê? Falta aquilo que diferencia a Cristo, que é a humildade e a caridade. Além disso, é importante a gente notar que atualmente existem várias pessoas que se auto-institulam como Cristo, Elias, São João ou São Pedro, em diversos pontos do mundo. Mas na realidade são indivíduos que exploram a credulidade das pessoas, aproveitando-se daqueles que os ouvem. Mas o texto aqui destaca: no final, eles enfrentarão as consequências de suas ações. Podeis estar certos. É isso, meus amigos. Nosso próximo encontro será a terceira parte do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, onde a gente fechará esse capítulo. Uma ótima semana a todos. Paz no coração.